Boa tarde, Lucas, e boa tarde a todo mundo. Então, vamos começar aqui a nossa quarta aula. Hoje nós vamos falar sobre integral. Então, eu gostaria primeiro de lembrar o que nós fizemos na aula passada. Então, na aula passada, a aula foi dedicada ao problema da área, a definir a área da região abaixo de um gráfico. Ou seja, eu tenho, por exemplo, isso que está em azul, é o gráfico de uma função definida no intervalo fechado AB a valores reais, e eu, na aula passada, dei uma definição para essa região aqui. Na verdade, não é sempre, a área dessa região não é sempre que a gente consegue definir essa área, mas sim apenas quando existe um certo limite, né? O que nós fizemos? Então, nós consideramos na aula passada uma função de AB indo em valores reais positivos, e nós fizemos o seguinte: primeiro, para definir esses carinhas, o que eu fiz? Eu escolhi n como sendo um número natural, aí eu dividi esse intervalo AB em n subintervalos de mesmo comprimento. Aí qual que é o tamanho desses subintervalos, então? É o que eu chamei de Δx. Δx é B menos A dividido por n. E daí eu tenho o primeiro extremo à esquerda aqui, eu chamei ele de x0. Ele é A. Depois eu pego x1, é x0 mais Δx. Depois eu pego x2, que é x1 mais Δx, mais delta, x1 é x0 mais Δx, então esse cara aqui é x0 mais 2 Δx, e eu continuo isso, até que no termo geral, digamos, eu vou ter xj, que é x0 mais j Δx, e por fim, se eu somo n comprimentos de intervalos aqui, né? Os intervalos são todos do mesmo tamanho, se eu estou somando n desses comprimentos, se eu somo a esses comprimentos, eu vou cair exatamente no B. Então, esse bichinho aqui, o último termo, é o próprio B, certo? Bom, depois, o que nós fizemos? Para cada um desses J's, eu escolhi um XJ estrela lá dentro. Então, é o seguinte: para todo J pertencente ao conjunto de 1 até N, nós escolhemos um XJ estrela. Escolhemos um XJ estrela como sendo um elemento ali dentro, no intervalo de XJ menos 1 a XJ, certo? E daí nós consideramos um retângulo, né? Nós consideramos um retângulo com altura exatamente o F desse carinha aqui, certo? Então, é o seguinte, a gente pega esse retângulo aqui, que eu estou desenhando em rosa, que ficou parecendo um trapézio, mas usa a imaginação, pensa que isso é um triângulo, um retângulo, desculpa. Aí, eu vou lá e calculo, então, tem vários retângulos, eu calculo a área desse retângulo, a área desse retângulo é o comprimento da base, que é sempre Δx, vezes a altura, que é o F de XJ estrela. Aí eu pego todos esses retângulos que eu tenho e eu somo eles. Aí, para definir essa base, o que eu vou fazer? Desculpa, para definir essa área que eu estou a fim de defini-la, quem será ela? Essa área será o limite de Δx indo a zero dessa soma, certo? Então, foi isso que nós fizemos na aula passada. Lembrando que nem sempre esse limite aqui existe, né? Então, eu vou colocar assim, desde que o limite exista, aqui também é zero à direita, né? É só Δx positivo, desde que o limite exista, e independe
da escolha dos meus XJ estrela, certo? Foi isso que nós fizemos na aula passada. Aí fica uma pergunta muito natural, que é o seguinte: por que só definir para valores positivos? Nesses passos que eu montei aqui, no 1, no 2 e no 3, tem alguma particularidade que não dá para ser replicada quando a função não é uma função positiva? Deixa eu escrever aqui a minha pergunta. Por que eu estou considerando f de x maior ou igual a zero? Porque a altura não é negativa, né? Você considera a altura do retângulo, se você pegar a função indo para baixo, a altura ainda é o... ainda é maior que zero. Exatamente. Do retângulo que Exatamente. você está pegando. Exatamente. O principal motivo é que a altura do meu retângulo é o valor da minha função, certo? Se eu assumisse valores negativos, eu teria que alterar isso, tá? Então, essa é a justificativa, ou seja, é apenas uma motivação geométrica. E essa motivação geométrica é exatamente para fazer sentido que seja área. Mas a pergunta persiste. A gente ainda consegue fazer o mesmo para uma função qualquer, ou seja, uma função que assuma valores negativos? Só Como negativos ou tanto positivos como negativos? exato, que possa assumir, eu digo, que possa assumir valores negativos, né? Não é que é só negativo, mas que possa assumir valores negativos, ou seja, que tenha os valores em R. E a resposta é sim. E é o que nós vamos fazer agora. É a definição, exatamente a definição de integral. Então, o que é integral? Integral é a gente refazer essa construção aí, 1, 2, 3, sem considerar que a função seja positiva. Ou seja, considerando f a valores reais, quaisquer, podendo assumir valores positivos, negativos, os dois, tá bom? É isso que a gente vai estar fazendo agora. Então, eu venho aqui e coloco a definição de integral. Qual é a definição? A definição é a seguinte: seja f. De novo, essa aqui é uma definição bem fuleira, digamos. Para quem é do curso de matemática, depois vai ver uma definição melhor para integral, no curso de análise. Quem é do bacharelado vai ver depois uma definição melhor ainda, que é a integral de Lebesgue. Essa é a integral de Riemann. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre por que da integral de Lebesgue e de Riemann. Mas vamos lá. Definição. Seja f essa função, aí dado n pertencente aos naturais, eu vou definir Δx como sendo, igualzinho antes, b menos a dividido por n, depois x0 como sendo a, x1 como sendo o x0 mais Δx, e assim por diante, até que eu tenho o xn, que é o próprio b, tá? Igualzinho antes. Depois, para cada j sendo um valor de 1 até n, eu vou escolher um xj estrela pertencente ao intervalo xj menos 1 a xj. E daí, por último, eu vou falar o seguinte: se existir, isso daqui para cada n, tá? Para cada n
eu tenho uma escolha diferente de XJs. Aí, se existir o limite, vou chamar esse limite de estrela, e Δx indo a zero da soma de J de 1 até N do F de XJ estrela Δx, se existir esse limite e esse valor desse limite e for independente da escolha de XJ estrela, que é aquela história que a gente falou antes, na aula passada. Pode eu escolher uns valores de XJ estrelas, o outro colega escolher outros e dados distintos. Mas aqui, nesse momento, a gente não vai estar interessado nesses casos. Nós vamos estar interessados apenas no caso em que é independente. E aí, for independente da escolha desses XJ estrelas, então a função f é dita integrável em intervalo AB. Certo? Então, se eu tiver em todas essas condições, eu vou falar que a minha função é integrável no intervalo AB. E, além disso, denotaremos esse I, eu vou dar um nome especial para ele. Vai ser essa cobrinha de A embaixo, B em cima, F de X, dx, certo? Esse é o meu I. E esse cara aqui, mais ainda, essa cobrinha, a gente lê ela do seguinte jeito. É chamada integral de f de A até B. Certo? Muito bem. Só lembrando também, né? O que é que significa aquele limite que eu escrevi acima? Estrela significa que para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero. Aqui o limite é à direita, tá? De novo, é só Δx positivo que eu vou estar considerando. Para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que se zero menor que... Definição de limite à direita. E é zero ali, né? Delta, o correto seria colocar aqui Δx menos zero. Mas Δx menos zero é igual a Δx. Se isso aqui acontece, então eu vou ter que a minha soma menos i perde para epsilon, certo? Esse é o significado da integral. Então, integral nada mais, nada menos é do que um limite. Aí eu acho até interessante nesse momento observar o seguinte, né? Uma coisa muito usual de se escutar é o curso de cálculo como um todo, né? Juntando cálculo 1 e cálculo 2, é um curso em que você vê limite, derivada e integral. Só que aí você pensa, lembra lá do curso de cálculo 1? Derivada é um limite. Integral também é um limite. Então, na verdade, esse curso é um curso de limites. Tá bom? Lógico. Quem se aprofundar no estudo de história da matemática vai ver que, de fato, surgiu primeiro a noção de integral antes da noção de limite. Mas é porque, naquele momento, eles introduziram a noção de integral sem ter uma formalização para a integral.
e essa formulação da maneira mais aceita hoje em dia, né? É essa, nesses passos, de primeiro fazer limite, depois derivada e depois integral. Mas, de novo, historicamente não é essa a ordem que surgem as coisas. Alguém acho que comentou alguma coisa no chat. Ergueu a mão. Vitor, pode falar. Eu ia perguntar, porque eu ainda tô perdido com relação a esse epsilon daí, e aquele delta minúsculo. O que eles significam nessa expressão? É igual a noção de limite. Quer dizer que eu quero que I seja próximo dessa soma. Epsilon é qualquer, certo? Epsilon é qualquer. Então, quando é que I vai estar próximo dessa soma? Bom, se epsilon é qualquer, você pensa assim, ó. Essa soma menos I menor do que epsilon quer dizer que ele é menor, a distância deles é menor do que epsilon, certo? Epsilon é qualquer. Então, a distância vai ser epsilon é qualquer. Então, epsilon, você pode pensar, epsilon é tão pequeno quanto eu desejar, certo? Então, certo. Você pode interpretar isso da seguinte maneira. Essa distância vai ser tão pequena quanto eu desejar, infinitesimal, né, minúsculo. Desde que o ΔX seja menor do que uma certa grandeza. Tá bom? Essa é... Entendi agora, ok. É um valor qualquer que a gente pega, seja muito, muito pequeno, né? Que Isso. possa... Isso você interpreta dessa maneira. Isso daqui é tão pequeno quanto eu quiser, desde que esse cara aqui seja suficientemente pequeno. O que quer dizer suficientemente pequeno? Menor do que um delta. Certo. Aquele na dúvida? direita ali é um delta minúsculo, né? Isso, é um delta minúsculo. Parece um 8 cortado. Ok. É um delta minúsculo. Tá certo. Obrigado. Chegou a ver definição formal de limite no curso de cálculo 1, viu, né? Sim. Tá. Que é a mesma coisa. Bom, agora só umas curiosidades, umas brincadeirinhas. Qual é as curiosidades que eu quero fazer? Primeiro, observe o seguinte. Na definição, né, de integral, eu tenho uma soma. Aí eu passo o limite dessa soma e ela vira essa minhoquinha. Essa minhoquinha, na verdade, pode-se pensar o seguinte, era para ser o símbolo S, né, do começo da palavra soma, e daí você estica ele, tá? Ou você pode pensar o seguinte, você passa o limite e daí você perde as pontas que tem aqui no sigma maiúsculo e vira essa minhoquinha. Outra curiosidade é que você tem o ΔX, e daí você passa o limite e fica dx, tá? Só curiosidades que eu acho que são interessantes. Mais uma coisa que eu quero dizer é o seguinte, a integral é esse limite dessa soma. Essa soma aqui, deixa eu copiar ela e colocar ali embaixo. Essa soma é o que nós chamamos de soma de Riemann. Você deve lembrar lá no curso de cálculo 1, né? O quociente que dá a derivada é o quociente de Newton. Aqui, a soma é a soma de Riemann. E por causa de ser soma de Riemann, e também, que nem eu falei, existem outros tipos de integrais, essa integral, ela é chamada de integral de Riemann, tá? Então, por causa disso, quando eu escrever o que eu estou fazendo aqui no curso, quando eu escrever dessa maneira aqui, esse cara aqui é chamado integral de Riemann. Por quê, né? Por que eu destaco que ela chama integral de Riemann? Porque, por exemplo, existem outras integrais. A mais famosa das outras integrais, por exemplo, é a integral de Lebesgue, certo?
mas isso você só vai ver lá no curso de teoria da medida, se você avançar, ou talvez se alguém quiser um dia estudar isso sozinho. Mas, bom, o que se faz de fato hoje em dia, por exemplo, a nível de pesquisa, não é tanto assim integral de Riemann, mas integral de Lebesgue. Porque qual que é a vantagem da integral de Lebesgue? É porque toda a função que é Riemann integrável, ou seja, que existe a integral nesse sentido que a gente está trabalhando aqui, então existe a integral no sentido de Lebesgue. E além disso, as duas integrais coincidem, tá? Mas existem coisas que são Lebesgue integráveis e não são Riemann integráveis. Mas isso foge um pouco do escopo do nosso curso, porque principalmente no curso de cálculo, né, a gente está mais interessado em fazer continha. E a gente faz continha nas funções conhecidas. As funções que a gente conhece, elas são todas contínuas, né? As funções que a gente mais conhece. E, de fato, as funções contínuas, todas elas são Riemann integráveis. Então, a gente não vai sair desse... No nosso curso, a gente não tem intenção em sair do mundo das funções contínuas. Então, por isso, a integral de Riemann é suficiente para nós. Muito bem. Mais algumas observações? Professor, Oi, diga. tipo, essa questão de Riemann não ser integrável em descontínua, é porque na descontínua vai ter ponto que ela não tem limite, né? Não tem limite definido. E o Lebesgue considera isso? De fato, existe as funções que elas têm uma quantidade finita. Eu vou enunciar isso daqui a pouco com cuidado, tá? Formalzinho, bonitinho, mas de fato, funções que têm uma quantidade finita de descontinuidades, e essas descontinuidades são descontinuidades, digamos, de salto, que é aquela que existe o limite à direita e à esquerda. Se eu tiver uma quantidade finita de descontinuidades dessa maneira, então, de fato, vai existir a integral de Riemann, tá? De novo, certo. Foge muito do escopo do curso aqui, a gente falar de coisas que não são Riemann integráveis. Eu teria que avançar muito. Muito bem. Outra coisa importante a ser dita aqui é o seguinte. Observação. Esse símbolo aqui, apesar de ter um X, ele é um número. E por que eu tenho esse X? Esse X aí, do tal do dx, só serve para indicar que a integração está sendo feita com uma função variando em x. Porque aqui, principalmente, né, sempre, a maioria das vezes, variando em x. Porque a maioria das vezes, né, a gente sempre representa uma função assim, é um f de x, é um g de x, é um h de t, certo? Então, isso é só para denotar que a função está variando nessa variável, tá? Então, quer dizer, se eu escrever integral de a até b de f de t dt, isso aqui é a mesma coisa do que escrever integral de a até b de f de x dx, que é a mesma coisa de eu escrever integral de a até b de f de y dy, certo? Porque a única diferença é, nesta faixa, neste primeiro caso aqui, eu vou estar considerando uma função variando em t, em x, em y. Mas todas elas são a f, certo? Ou seja, é a mesma função, por isso que é tudo igual. Aí você tem que tomar cuidado em coisas, por exemplo, dessa maneira. Cuidado. Essa primeira aula a gente não vai aprofundar muito nisso, mas eu já vou chamar a atenção dessas coisas para vocês. Eu fazer integral, por exemplo, de a até b, de e de y, mais x dx, em geral,
Esse cara aqui é diferente da integral de a até b de e a y mais x dy. Isso por que em geral eles são diferentes? Porque, olha só aqui, esse dx aqui da primeira, ele indica que nesse ponto aqui eu estou considerando uma função variando em x. E o y ali é constante, certo? Já na outra é o contrário. Na outra, eu vou ter uma função variando em y e o x é constante, certo? Então tem que tomar cuidado com essas coisinhas. Mas, de novo, a gente vai retomar esses pontos mais para frente. E uma última observação interessante, né? Como que surgiu essa definição de integral? Surgiu para estudar a área. Qual é a diferença da área com a integral? A única diferença é que no estudo da área estou considerando funções positivas. Então, você vai ter o seguinte, qual que é a observação que eu quero dizer? Quando eu tiver uma função que vai de AB a valores positivos, temos que a área, vou escrever aqui exatamente quem que é a região da área, é a região dos pares XY, tais que o X está entre A e B, e o Y está entre 0 e f de x. Temos que a área dessa região é exatamente a integral. Foi isso que nós fizemos, correto? Muito bem. Então, a integral é, de fato, a área desta regiãozinha aqui, tá? Então, vai ser um problema que a gente vai estar abordando mais vezes no futuro. Quando eu falar a partir de agora, calcule a área da região abaixo do gráfico entre as retas x igual a A e x igual a B. Por exemplo, eu estou pedindo para você calcular a integral de A até B dessa função. Muito bem. Agora, por fim, mas não menos importante, o teorema que eu falei para vocês, que vai nos garantir a existência de um monte de integral. Porque, de novo, você tem aquela velha história. Para falar de integral, esse limite precisa existir. Aí a pergunta é, quando que esse limite existe? E mais do que existir, ele precisa independer da escolha do XJ da estrela. Então, veja só, é muito complicado, né? Só que daí tem um teoremão lá, que eu não vou demonstrar, que ele me diz o seguinte, se eu tiver uma função f, que f é uma função contínua, em AB, ou, que nem eu falei antes, ou f possui uma quantia finita de pontos de descontinuidades, e cada um desses pontos vamos dar um nome para um ponto geral desses de descontinuidade. Digamos que ele é C. Para cada um desses pontos, digamos C,
temos que o limite de x indo a c à direita, existe o limite indo à direita, e existe o limite indo à esquerda do f de x. Então, nesses dois casos, então, ou a função ela é contínua em todos os pontos, ou existe uma quantidade finita de pontos de descontinuidade, e esses pontos de descontinuidade têm a propriedade da existência desses dois limites laterais. Se eu estou nesse caso, então, f é integrável. E tipo, os limites não precisam ser iguais, né? Só precisam existir. Só precisa existir. E quando eu digo existir, é ser finito, tá? Ok. Por exemplo, digamos essa função aqui de AB, vou pôr aqui bem geralzão. Por exemplo, uma função escada. Ela é, por exemplo, até aqui, fechado nesse ponto, aberto nesse aqui, por exemplo. Esse aqui é o meu ponto C. E depois ela faz isso. Essa função aqui, por exemplo, ela é descontínua em C, mas ela é rima integrável. Porque tem uma quantidade finita de pontos de descontinuidade, e além disso, existem os limites laterais. Agora, se você se lembrar, por exemplo, acho que o gráfico dessa função que eu vou desenhar aqui, se eu não estou enganado, é o seno de 1 sobre x. Ele é assim, ó, você tem uma assíntota aqui no 1. Vocês devem ter visto isso no curso de cálculo 1. Uma assíntota no menos 1. E daí, esse gráfico faz uma coisa assim. Ele vem aqui bem aberto, aí depois ele vai fechando. Ó, vai fechando. Vai fechando. E ele nunca toca o eixo do vertical. E a mesma coisa do outro lado. Esse bicho aqui já não é integrável. Por quê? Porque não existem os limites laterais no zero. Ou seja, se eu pego aqui, por exemplo, esse intervalo aqui, né? Sempre eu falo de integrável no intervalo. Se eu pego nesse intervalo aqui, como sendo o meu AB, aí esse é um exemplo de uma função que não é integrável, certo? Então aqui está um exemplo de uma função integrável. E esse aqui é um exemplo de uma função não integrável. Sempre é bom você ter contra-exemplos de cabeça, né? Um que vale e outro que não vale. Pode falar. Mas nesse exemplo daí, ele pode pegar um intervalo que é integrável, né? Só que a função não é a função inteira que é integrável. O que eu estou falando se o intervalo contiver a origem, então ela não vai ser integrável. Isso, exato. Exatamente. Ok. Por isso que eu coloquei o AB aqui com a origem entre o A e o B. Muito bem. Mas isso aqui é um pouco delicado, tá? Eu só estou querendo dizer, na verdade seria esse, para eu falar que ele não é integrável, é um pouco mais delicado. Então, seria mais assim, esse exemplo da direita é um exemplo que não está nas hipóteses do teorema, porque o teorema só fala uma direção, né? Ele não é um C e somente C, não é equivalente. Outra coisa importante a se destacar é o seguinte. Lembra que vale... Lembra que para calcular a integral, eu preciso fazer uma escolha arbitrária. Certo? Mas agora pensa uma coisa comigo. Se eu sei que a função é integrável, por exemplo, ela é contínua. Se eu sei que ela é contínua, ela é integrável. Se ela é integrável, então eu já sei que aquele limite independe da escolha. Então eu posso escolher qualquer coisa, certo? Então vou estabelecer aqui nesse teorema uma escolha para a gente, a partir de agora, sempre estar escolhendo ela para apenas que vocês possam conferir os exercícios entre vocês, para não acontecer, por exemplo,
vou chutar nomes, tá? O Zezinho fazer de uma maneira diferente do Guinho, daí os dois vão comparar e falar, mas aqui a gente deu diferente, daí não consegue comparar onde que mudou, certo? Então, só para vocês conseguirem comparar os exemplos os exercícios que vocês fizerem. Então, eu vou fazer o seguinte, se f é integrável, no intervalo AB, então, em particular, isso vale para funções contínuas. Então, definindo mesmo as velhas histórias de antes, ΔX como sendo, primeiro, né, n pertencente aos naturais, ΔX como sendo b menos a dividido por n, depois x0 como sendo a, depois x1 como sendo o x0 mais ΔX, e eu continuo isso, daí eu tenho o meu xj, que é x0 mais j ΔX, e daí eu continuo até que eu tenho o último termo, que é o xn, que é x0 mais n ΔX, que é o próprio b. Definindo isso, eu vou ter que a integral de a até b de f de x dx será, de fato, o limite de ΔX indo a zero dessa soma. Em que, olha só, quem eu estou fazendo a escolha de ser o meu XJ estrela? O próprio XJ. Certo? Então, essa é a sugestão que eu dou para vocês. A partir de agora, sempre vamos pegar o XJ estrela como sendo o XJ. Tá? Bom, então, agora nós vamos, feito tudo isso, nós vamos calcular algumas integrais. Mas antes, para calculá-las, nós vamos precisar ter em mente algumas propriedades de soma. Certo? Então, tá, nós. O que fez esse triângulozão? Então, propriedade de soma. Que serão úteis para a gente estar calculando integral. Uma propriedade, acho que até foi usada, essa propriedade aqui foi usada na aula passada. A soma de j até n de j é n mais 1 dividido por 2. Depois, tem várias propriedades, né? Eu estou aqui colocando algumas das principais. O j ao quadrado, né? A gente fez na aula passada. Na verdade, eu não cheguei até esse ponto, mas se você continua a minha continha lá, você consegue chegar nesse ponto. Na turma da manhã eu fiz até nesse ponto. Se alguém quiser, pode olhar lá no canal no YouTube, na aula passada da turma da manhã, eu faço essa soma até chegar nesse ponto. Na nossa aula eu fiz um caminho alternativo para não precisar fazer tanta conta. O cubo é o n mais 1 sobre 6 elevado ao quadrado. E daí tem outras, né, que podem ser úteis. É sempre bom a gente ter guardado na nossa manga algumas fórmulas, né? Na aula de manhã eu até escrevi por inteiro, mas acho que para ganhar tempo, né? Eu acabei não fazendo muita coisa de manhã, então agora também para ganhar tempo, eu vou só colocar o seguinte: vocês devem saber quem é a soma de uma PA, né? Pesquisa lá, vocês devem ter visto no ensino médio. Isso pode ser útil para a gente. O que pode ser útil também é a soma de uma PG. Outra coisa que pode ser útil, parece besteira, né? Mas uma coisa que pode ser muito útil para a gente é a distributiva. Por exemplo, eu pegar a soma de j de 1 até n de uma constante lambda vezes aj, pela distributiva, isso aqui é lambda vezes j de 1 até n dos aj's. Ei, professor, só uma adenda ali na 3, é porque soma de j ao cubo é a soma dos j ao quadrado, então não é sobre 6, é sobre 2. O cubo... é verdade, é 2. Obrigado, eu fiquei olhando no de cima e copiei errado, olha só. Por isso que eu não gosto, quando eu estou dando aula, eu nem olho minhas notas, mas aqui, como eu quero ir um pouco mais rápido,
Porque eu sei que quase sempre eu faço isso, que eu vou só copiar, eu copio errado. É melhor eu pensar. Mas vamos seguindo. Outra coisa útil, né? Pela comutatividade da soma, a gente pode reorganizar esses caras aqui e ver que isso daqui é de fato a mesma coisa do que eu somo todos os termos em J, somo todos os termos As, depois somo todos os termos Bs e, por fim, somo os dois. Dá a mesma coisa do que pegar a soma de A mais B, certo? Muito bem, essas são as propriedades. Agora, nós vamos usar essas propriedades para calcular algumas integrais. Antes de que alguém me pergunte, professor, mas daqui a pouco você vai colocar o teorema fundamental do cálculo, preciso estar sempre fazendo isso? Se cair uma questão na prova, calcule a integral. Eu vou usar o teorema fundamental do cálculo ou vou usar que nem você vai fazer agora? Ora, na prova, se eu colocar calcule usando a definição, você tem que fazer exatamente como eu estou fazendo agora, tá? Agora, se eu colocar apenas calcule, aí você pode usar o que você quiser, inclusive o teorema fundamental do cálculo, e também, inclusive, o que eu vou fazer agora, tá? Lógico que, bom, só se você tiver com muito tempo que você vai fazer o que a gente vai fazer agora, porque o que nós faremos agora não é difícil, mas gasta muito tempo. Bom, mas vamos lá. Seja essa função. Primeiro item. F é integrável em 0,3. E aí, o que vocês acham? É ou não é? Funções polinomiais são sempre contínuas, né, nos intervalos. Exatamente. Sim, pois... Aí você faz... Vamos escrever bonitinho, né? Para a gente aprender a escrever bonitinho. Pois... Vou escrever assim. Sim. Ponto final. De fato. Como f é uma função polinomial, e toda função polinomial é contínua em R, temos que f é contínua em R. Em particular, f é contínua no intervalo fechado 0,3. Aí, para concluir, portanto, pelo teorema acima, na prova você vai escrever por um teorema visto em aula, pelo teorema acima. Qual que é o teorema acima? Se a f é contínua no intervalo fechado, então ela é integrável nesse intervalo fechado. Pelo teorema acima, temos que f é integrável no intervalo fechado 0,3. E pronto, acabou. Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida dessa solução? Não? Agora vamos para o item B. O item B é o seguinte. Bom, já que ela é integrável, então existe a integral. Então, calcule a integral de 0 até 3 do f de x dx. Agora vamos lá. Agora o que vai dar trabalho. De novo, eu vou usar, então, o nosso teorema que eu fiz agora há pouco também, né? Só para deixar estabelecido que se eu já sei que a função é integrável, que é o que aconteceu, a gente fez isso no item A. Se eu já sei que a função é integrável, então eu posso já trabalhar simplesmente com a escolha de xj estrela como sendo o próprio xj, tá bom? Então eu vou lá e faço
Vamos lá, então, calcular essa integral. Então, eu vou lá e faço, seja n um número natural, e eu vou pegar ΔX como sendo o ponto extremo final do intervalo, que é 3, menos o inicial, que é 0, dividido por n. Que é a mesma coisa que 3 sobre n. Depois, eu pego x0 como sendo o primeiro ponto, que é o 0. Depois, x1 como sendo o x0 mais ΔX, mas o x0 é 0. Então, esse cara aqui vai ser ΔX. x2 é o ΔX mais ΔX, dá 2ΔX. Até que eu chego no xn. Xn é n ΔX, mas n ΔX é o próprio 3. Certo? Só para fazer aqui, xn é o n ΔX, mais ΔX é 3 sobre n, então esse cara aqui dá 3. Tá? Só para ficar bonitinha essa conta. Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Feito isso, pelo item A, isso, e um teorema acima, que é aquele que eu acabei de mostrar para você, temos que é a integral de zero até 3, do f de x dx é igual ao limite de ΔX indo a 0 da soma de j de 1 até n do f xj ΔX. Muito bem. Lembrando que a f, né, é o x ao cubo menos 6x. Muito bem. Então, como a f é o x ao cubo menos 6x, eu posso escrever essa bexiguinha e ela vai ficar como? Vai ficar o limite de ΔX indo a 0 à direita sempre, né? A 0 à direita. Da soma de j de 1 até n do meu xj ao cubo menos 6xj vezes ΔX. Tá bom? Aí eu vou lá e faço o seguinte. Aí esse cara vai ser o quê? Vai ser, vou substituir agora xj. Quem é xj? xj é j ΔX, né? Então, esse cara vai ficar como? Vai ficar j de 1 até n do j ΔX ao cubo menos 6 j ΔX vezes ΔX. Aí eu vou fazer agora aqui a distributiva. Deixa eu só pensar aqui a maneira que eu vou fazer isso para dar menos conta. Vou fazer a distributiva, daí isso aqui vai dar j ao cubo, ΔX elevado à quarta, que eu estou distribuindo, né, o ΔX aqui, menos 6j ΔX ao quadrado, certo? Fazendo a soma dessa bagaceira aqui. Aí você pode, eu quero usar aqui essa propriedade 7 da soma. Aí você pode observar o seguinte, menos 6 é a mesma coisa, né, do que eu ter o seguinte, eu ter aqui mais essa bexiguinha aqui, tá? Então, como eu coloquei aqui essa outra chave, outro colchete, só para ficar bem bonitinho, eu vou escrever aqui uma chave. Aí esse cara aqui então vai ficar j ao cubo ΔX à quarta mais a soma de j de 1 até n
do menos 6j vezes ΔX ao quadrado. Agora eu quero usar o quê? Eu quero usar o item 6, certo? Eu usei o 7, agora eu quero usar o 6. Só colocar aqui, né? Usei o 7. Agora eu quero usar o 6. Para eu usar o 6, eu vou reescrever essas coisas. Então, primeiro eu vou escrever aqui j de 1 até n, só para ficar bem bonitinho, né? Vou escrever dessa maneira, mais j de 1 até n. Esse cara aqui eu vou reescrever da seguinte maneira. Vou reescrever ele como menos 6 vezes ΔX ao quadrado vezes j. Agora eu venho e faço... E eu sumi com o limite, né? Eu sumi com o limite. Eu comi o limite legal aqui. Vai perder meio ponto. Limite de ΔX indo a zero. Sempre tem aqui o limite de ΔX indo a zero, tá? Eu acho que ainda tem ali na primeira linha, depois do... Na da direita, né? Depois do igual. Eu esqueci ali também? Tá faltando ali também, Não, na primeira linha tá aqui, né? Ó. Ah, não, tá. Não, porque tem dois lados de igualdade. Certo. Obrigado. Nada. Então, os caras safados que falam, né? Ah, eu só coloquei isso aqui só para ver se vocês estavam prestando atenção mesmo. Eu assumo que eu esqueci. Certo. Eu esqueci também, inclusive, de colocar essa chave aqui para ficar bem bonitinho, para você saber que o limite está sendo aplicado em tudo isso. Agora eu vou colocar aqui limite de ΔX indo a zero à direita. Agora eu uso a propriedade 6, né? Que eu gostaria de ter usado desde o início. E daí eu coloco aqui ΔX à quarta. Soma de J de 1 até N. J ao cubo. Mais o menos 6 ΔX ao quadrado. Soma de J de 1 até N. J. Muito bem. Agora, eu vou usar... Aqui eu tenho uma soma de J ao cubo e uma soma de J. Ambas nós fizemos antes, né? Vocês podem conferir aí. Eu vou só copiar da minha folha. Esse cara, então, vai dar o limite de ΔX indo a zero pela direita, do ΔX à quarta. O cubo vai ser o quê? Eu vou escrever ele assim, n ao quadrado, n mais 1 ao quadrado dividido por 4, mais menos 6 ΔX ao quadrado, que eu, para ficar mais fácil, eu já vou escrever assim, ó. Né? Não preciso ser tão preciosista aqui. Agora, a soma de J, né, vai ser vezes n mais 1 dividido por 2. Muito bem. Agora... Professor, essa substituição do... Foi mal, assim, atrapalhei. A substituição do J ao cubo ali, soma do J ao cubo, é a propriedade 6, né? No caso dessa daí. Do J ao cubo é a propriedade 3. Eu estou usando a 3 e a 1. Ali naquele momento. É a soma, né, do cubo, certo. Isso. E a 6, no caso, seria qual? Que eu já me perdi. É a 1. A 3 eu estou usando aqui. Sim, certo. E aqui eu estou usando a 1. A 6 é para passar a constante para beleza. fora da soma. Na linha de cima. Sim. A 6 é a distributiva. Sim, ok, obrigado. Por nada. Quem foi que falou? Foi o Alan. Francisco? Professor, Valeu. nessa daí do cubo, não seria dividido por 2, não? Do cubo é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado que dá 4. Ah, tá, desculpa. Não tem que desculpar, não. Não tem. Muito bem. Agora, observa que eu tenho ΔX e tenho N. O limite está em ΔX. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar todos esses N em ΔX. Aí eu volto lá no começo e eu me lembro o seguinte, que ΔX é 3 sobre N.
Se ΔX é 3 sobre N, então N é igual a 3 sobre ΔX. Então, eu venho aqui e faço limite de ΔX indo a zero à direita do que, né? Vamos escrever essas bexiguinhas aqui. Então, a quarta, eu vou escrever assim, ΔX. Eu já vou ser safado aqui, que eu sei onde que eu quero chegar. Vai ser quadrado vezes quadrado. Aí, esse N, eu vou colocar aqui 3 sobre ΔX. Então, vai ser 3 sobre ΔX ao quadrado. Ali, 3 sobre ΔX mais 1 ao quadrado. Tudo isso dividido por 4. Menos 6. Aqui também eu vou ser esperto, né? Falei safado. Uma vez eu falei safado, o pessoal interpretou errado. Quando eu falei safado, quer dizer isso. É que eu estou sendo esperto. Estou sendo aqui astuto. Por 2. Agora eu venho aqui e vou escrever assim, limite de ΔX indo a zero à direita. Aí o que vai acontecer, né? Eu tenho esse x ao quadrado aqui, ó. Eu vou juntar com esse. E daí, juntando os dois, né? Usando a comutatividade da multiplicação e tudo mais, eu vou ter ΔX vezes 3 sobre ΔX. Tudo isso ao quadrado. Agora, esse daqui, eu vou juntar com esse daqui. E daí eu vou ter o quê? Eu vou ter 3 sobre ΔX vezes ΔX mais ΔX, tudo isso ao quadrado. Tudo isso aqui dividido por 4. Menos 6. Aí eu vou juntar agora esse daqui com esse daqui. E daí eu vou ter aqui ΔX vezes 3 sobre ΔX. E vou juntar esse daqui com esse daqui. E eu vou ter o quê? Eu vou ter vezes ΔX vezes 3 sobre ΔX mais ΔX. Tudo isso dividido por 2. Por fim, eu vou obter aqui limite de ΔX indo a zero à direita do que? ΔX vezes 3 sobre ΔX vai dar 3. Então, vai ser 3 ao quadrado, que dá 9. O outro vai dar 3 mais ΔX ao quadrado. Tudo isso dividido por 4. Menos 6 vezes ΔX vezes 3 sobre ΔX dá 1. Vezes ΔX vezes 3 sobre ΔX vai dar 3 mais ΔX. Tudo isso dividido por 2. Agora eu mando o ΔX para 0. E para onde que esse bichinho vai? Esse bichinho vai para 9. 3 mais 0. Professor, Oi? depois ali do 6, não era para ser o 3, não? Você tá enxergando mal, cara. Tem que usar óculos. É 3. Você tem razão. E professor, tem uma dúvida também aqui no. Diga. Quando foi fazer. Sobe um pouquinho, por favor. Certo, deixa eu só terminar de escrever aqui. Certo. Nesse verde escuro. É pra ficar ao quadrado mesmo ou é a quarta? Que eu não consegui entender isso. Entendi É o essa parte. quadrado. É o quadrado. Aqui eu estou usando a propriedade que A ao quadrado vezes B ao quadrado é igual a A vezes B ao quadrado. A é Entre parênteses, né? Ah, certo. Isso. A é o ΔX e B é o E 3x B é o mais 1. outro. Ah, tá certo, entendi. Tá bom? Obrigado. Por nada. Joia. Aqui faltou o limite. Não é que faltou o limite. Faltou eu colocar aqui esse cara aqui. Eu mandei o limite do ΔX para 0. Agora, acabou, né? Então, eu vou ter 9 vezes 9, 81 sobre 4. Menos 9 vezes 6, 54, dividido por 2.
Então, para somar para subtrair, né, essas frações, eu vou multiplicar o termo da direita em cima e embaixo por 2. Então, eu vou ter 8, 10, 108 dividido por 4. E daí eu tenho 81 menos 108 vai dar menos 27 sobre 4. E acabou. Tá feito. Alguém ficou com dúvida? Está Tá feito tudo certo. o Não. exercício. Já tirei as dúvidas durante o exercício. Muito bem. Muito fácil, né? É fácil, é trabalhoso mesmo. É trabalhoso, mas é fácil. Aquele Pois é. velho conhecido. É. Muito bem. Eu quero agora fazer uma observação, né? Que eu quero trazer uma intuição. A gente vai se aprofundar nisso mais para frente, mas já para vocês se acostumarem. Eu quero trazer agora uma interpretação geométrica para a integral. Então, para fazer essa interpretação geométrica, primeiro eu quero fazer uma observação, depois eu vou fazer um teorema e no fim eu vou trazer essa interpretação. Primeiro, né? Eu vou considerar a função de A até B, pegando valores agora negativos. Então, se eu pego isso, eu quero falar a integral de A até B, de f de x dx, é igual blá, 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 em que blá, blá, blá é uma interpretação geométrica, certo? Então, o que eu vou colocar aqui? Eu vou observar o seguinte. Vamos pensar aqui na nossa definição de integral. O que a gente pega? Digamos que a nossa função seja essa coisinha aqui. Aí, se você se lembrar, né, na tua definição de integral, você vai lá, né? Nossa, hoje tá difícil. Você vai lá, constrói as partições, constrói os retângulos, aí você vai lá, calcula a área desses retângulos, blá, 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 né? Muito parecido com o que eu tinha antes. Daí você fala, isso daqui vai dar, então, a área. A integral vai ser a área. Só que não é a área. Por que não é a área? Porque essa altura que você vai pegar aqui, igual o Francisco Alan observou lá no início da aula, esse cara aqui é negativo, certo? Então, de fato, não vai ser a área, mas vai ser menos a área. Então, vou escrever assim, a integral vai ser menos A em que A é a área dessa região em verde, que é qual região? XY, tal que o x está entre A e B. Aqui, então, se eu pego um valor qualquer de x, né? Ele está entre A e B. E o y, um valor qualquer dessa região em verde, né? Esse y vai ter que estar onde? Aqui, né, na verdade. Esse y vai ter que estar onde? Vai estar entre 0 e o f de x. Então, vai ser aqui f de x, porque f de x é negativo, até 0. Certo? Menor ou igual. Tudo bem? Então, Professor, diga. coisinha ali na enunciado. É que tem no intervalo de menos 0, quer dizer, menos infinito até 0, aquele parênteses ali quer dizer que é aberto, né? Isso. Aberto no menos infinito até fechado no 0. Sim, porque eu tô acostumado com o Com isso. aberto ser um... isso aí, esse colchete Dá na pro outro mesma. lado. Dá na mesma. Tá certo. Obrigado. Por nada. Então, essa é a nossa interpretação para integral quando eu tenho valores negativos. Agora eu vou querer juntar positivo e negativo. Por exemplo, se você volta no exemplo que a gente fez, o gráfico dele é uma coisa assim. Aí eu gostaria de juntar essa parte positiva e essa negativa.
Para poder juntar, eu vou fazer assim, eu vou quebrar essa integral em duas. Integral daqui até aqui e depois daqui até aqui. Mas para ver que eu posso quebrar mesmo e qual a relação entre quebrar, né? Eu preciso de um certo resultado. Então, o resultado que eu vou colocar aqui, né? Vou chamar de teorema, seria o seguinte. Se C é um valor do intervalo AB e F é integrável em AB, então F é integrável em AC, fechado, e também em CB. Mais ainda. Então, se ela é integrável no intervalo fechado, ó, tem aqui o intervalo fechado AB, se ela é integrável no intervalo fechado AB, qualquer subintervalo, na verdade, do intervalo fechado que eu pegar, ela ainda vai ser integrável. Mas eu vou ter mais ainda. Eu vou ter que a integral de A até B de f de x dx é igual a integral de A até C de f de x dx mais a integral de C até B de f de x dx, certo? Eu tenho isso. Desta maneira, se eu tenho isso, então eu vou voltar agora no exemplo anterior. Observação. Voltando. Não vou escrever voltando não, senão o texto vai ficar esquisito. No exemplo anterior, o gráfico de f de x, que é esse cara aqui, né? X ao cubo menos 6x, como eu falei para vocês já, e o gráfico dessa função é uma coisa assim, ó. Uma coisa que faz as coisas. Pelo menos nesse intervalo aqui, de 0 até 3. E ele bate aqui no raiz de 6, certo? Aí eu vou ter o seguinte, deste modo. Vou dar um nome para essas regiões aqui. Essa região aqui, a área dessa região aqui, eu vou chamá-la de A2. E a área dessa outra região aqui, eu vou chamá-la de A1. Aí eu vou ter o seguinte. A integral de 0 até 3 de f de x dx. Vou dar uma interpretação geométrica para isso. Isso vai ser, então, a integral de 0 até a raiz de 6 do f de x dx, mais a integral de raiz de 6 até 3 do f de x dx. Aí eu venho aqui, né? E essa integral aqui, ó, é a parte negativa. Na parte negativa, né, nós vimos que a integral é exatamente menos a área. E na parte positiva é exatamente a área. Então, na verdade, o que vai ser a minha integral? A minha integral é a área da parte positiva menos a área da parte negativa. Eu fiz isso aqui num exemplo particular, mas, de fato, você, desde que tenha uma quantidade finita, né, de mudanças de sinal, você pode refazer isso para qualquer outra função, tá bom? Sempre a interpretação da integral vai ser essa. A área da parte positiva menos a área da parte negativa. Bom, muito bem. Agora, usando, né, esse resultado que eu mostrei para vocês, não só a gente pode fazer essa interpretação, mas é usual, né, alguns exercícios do tipo que nem esse que eu vou colocar aqui. Sabendo
que f é integrável no intervalo 0,10. Então, se ela é integrável no intervalo 0,10, também vai ser integrável em qualquer subintervalo do 0,10. Mas ainda, a integral de 0 até 10 do f de x dx é igual a 17. Depois, a integral de 0 até 8 do f de x dx é igual a 12. Se eu tenho essas duas coisas, então eu peço o seguinte: calcule a integral de 8 até 10. Bom, para calcular a integral de 8 até 10 vai ser muito simples. Basta eu vir aqui e fazer o seguinte. Bom, eu sei que vou começar no maior. Integral de 0 até 10. Então, eu sei que 17 é igual à integral de 0 até 10 do f de x dx. Aí eu uso o que eu falei, o resultado acima. Isso é a mesma coisa que a integral de 0 até 8 de f de x dx, mais a integral de 8 até 10 do f de x dx. Agora, a integral de 8 até 10, ele deu o valor, é 12. E a outra é exatamente o que você quer encontrar. Agora, o que você faz é só somar dos dois lados por menos 12, e daí você vai ter que 5 é a integral de 8 até 10 do f de x dx. Deste modo, a integral de 8 até 10 do f de x dx é igual a 5. E acabou o exercício. Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Muito bem. Vou colocar agora Isso foi bem tranquilo. Foi bem fácil, né? Ótimo. Uhum. Vou colocar agora. Mas é fácil. Vou colocar um exemplo para vocês calcularem. Vocês vão calcular igual eu fiz naquele outro acima, usando a soma de rima e tudo mais. E observa que esse cara aqui ele é muito parecido com o exemplo que eu fiz na aula passada, em que a gente caiu, né, na soma da PG. Então, você vai só usar isso, tá? Enquanto isso, eu faço a chamada, enquanto vocês... Como é? Eu não entendi agora esse outro. Fazer Soma da PG em que parte daí? Porque vai cair naturalmente na soma da PG, porque você vai cair numa... Você vai fazer as contas, né? E daí você vai cair numa soma que é E elevado a delta X elevado a J. E isso daqui é a soma de uma PG. Qual PG? A PG que você começa com E elevado a delta X, depois você faz E elevado a delta X ao quadrado, é a mesma coisa que E elevado a delta X vezes E elevado a delta X. Certo? Então, isso aqui é uma soma de PG. Tá bom? É o que você vai chegar. Tá certo. Daí você usa a soma da PG e resolve o exercício. Beleza. Essa é a dica. Essa é a dica. Mas o início desse exercício, você começa... Para começar ele, você tem que começar igual eu comecei esse daqui. O início é sempre o mesmo. Tá? Muito bem. Eu vou fazer agora a chamada. Eu só abrir aqui o sistema, tal fala. Turma da tarde. Começar com a engenharia ambiental. A Jéssica Milena está? Ou faltou? Faltou. João Felipe.
Faltou? Presente, professor. O João Felipe tá aí. Beleza. A Keila. Tá aí, Keila? Faltou. O Lucas Adrianderson. Faltou. O Vitor Tavares. Aqui. Deixa eu fazer um aqui. Tá dando eco. Seu microfone tá ligado. Por favor, acho que o João Filho, desliga o microfone, por favor. Pronto. Certo. Essa é a turma da ambiental, né? Não tem mais ninguém aqui. Agora eu vou para a turma da... Professor, Oi, o senhor chamou meu nome? você é quem? Chamou. Keila. Keila, sim. Pronto, você está presente. Mais alguém da ambiental? Não? Então vamos para o próximo. Acho que eu devo ter talvez lido errado o teu nome. Desculpa. Agora, a turma da matemática bacharelado. O Francisco Alan, Presente. Professor, presente. Oi. tem alguém que falou que estava presente, a Analice. Ele disse que estava com problemas no microfone. Eu não sei se era de ambiental, mas ela falou. Tá. Analice, responde aí qual que é a tua turma, que daí eu já olho, por favor. O Genivaldo tá aí? Faltou? Ele Falou tá aí. no chat. Ele falou agora. Presente, falou Ele no tá chat. presente no chat. Obrigado. O Lucas Bruno? Oi, tô aqui, professor, presente. Tá aí, né? Joia. O Rogério dos Santos? Também tá aí? Ele tá Não? presente. Também está assim. Certo. Muito obrigado. Agora nós vamos para... Todos esses problemas vocês podem colocar no chat, que daí no final a gente resolve, tá? Que nem acho que a Analice é da turma da licenciatura, que a primeira pessoa da turma da licenciatura é Analice dos Santos, né? Essa Analice mesmo, que comentou. Vital, é isso mesmo, Vital. Joia. Depois temos tem a Analice e agora tem a Ana Alice de Souza Costa. Presente. Tá presente? Joia. Arthur da Silva. Presente, professor. Ok. Bianca Samara. Aqui. Ok. Bruna Gama. Presente. Ok. Karine. Presente. Ok. E Deilson. Presente, professor. Maravilha. Presente. Maravilha. Muito obrigado. Faltou alguém para eu falar? Deixa eu olhar aqui no chat. Certo, Analice. Obrigado. Muito bem. Muito bem. Então, vamos seguindo. Todo mundo conseguiu fazer o exercício? Deixa eu ver se eu pulo ele ou se eu faço. Deixa eu decidir aqui. Eu vou fazer ele, mas eu vou fazer ele na velocidade da luz, viu? Vamos lá. Nem tanto, tô brincando. Então vamos lá. Primeiro passo. Seja n um número natural. Aí eu pego ΔX como sendo 3 menos 1 dividido por n, que é 2 sobre n. Depois eu pego x0 como sendo 1. Depois o x1 é 1 mais ΔX, até que eu tenho o xj, por exemplo, vai ser 1 mais mais j ΔX. E daí eu continuo, até que eu chego no xn, que é o próprio 3. Muito bem. Aí, eu vou denotar, só para ficar mais fácil, f de x igual a e elevado a x. Feito isso,
nós vamos ter o seguinte. Como f é contínua, no intervalo fechado 1, 3, porque a exponencial é sempre contínua, temos que f é integrável no intervalo fechado 1, 3. Ponto. Mais ainda. Aí eu venho e vou agora escrever a minha integral. Integral de 1 até 3 de e elevado a x dx vai ser, então, o limite de Δx indo a zero da soma do j de 1 até n do f do xj, Δx, só usando as coisas que a gente brincou antes. Limite de Δx indo a zero, soma caramba. J de 1 até n, e elevado a xj, certo? Vezes Δx. Aí, esse cara vai ser o quê? Esse cara vai ser igual, limite, sempre limite positivo, de Δx indo a zero pela direita, do que? Agora eu vou trocar, né? Usar a definição do xj, vai ser elevado a 1 mais Δx. Mais Δx não, mais j Δx. Que é a definição do xj que está aqui acima, né? xj é 1 mais j Δx. Muito bem. Agora, eu observo que esse bichinho aqui é a mesma coisa do que o quê? Soma de j de 1 até n, e vezes e elevado a j Δx. Δx. Aí agora eu coloco esse e em evidência. E elevado a j Δx. Δx. E agora entra o que eu falei. Você pode olhar esses e elevado a j. Bom, ainda tem mais um passo que é a distributiva, né? Vamos fazer bonitinho, vai. Tem mais o passo da distributiva. Daí esse cara vai ficar e vezes Δx, soma de j de 1 até n, e elevado a j Δx. Pronto. Agora, eu já poderia ter tirado ele aqui, né? Vamos só para ficar... Como dizia minha professora de cálculo, tem alguns passos, às vezes, que se você faz demais, você está dando atestado de burrice, então... Não tem problema de falar que eu sou burro, mas só para não passar atestado de burrice, já passei aqui, tá? Porque daí eu já estou colocando em evidência ao mesmo tempo esse e esse, né? Muito bem. Agora, eu venho aqui e eu vou usar aquela formulazinha que eu falei. Se eu pego A1 como sendo e elevado a Δx, A2 como sendo e elevado a 2 Δx, que é a mesma coisa que e elevado a Δx vezes e elevado a Δx, e blá, 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 você vê que, na verdade, o que você tem aqui é a soma de uma PG, essa PG tendo uma razão como sendo e elevado a Δx, certo? E daí, pela soma da PG, essa soma vai dar o quê? Então, é uma PG. PG. E daí nós vamos usar a soma da PG. Pela soma da PG, esse cara vai ser o quê? Essa soma vai ficar a soma do último termo, vai ficar, desculpa, o último termo, que é o e elevado a n Δx, é o enésimo termo, menos 1, dividido por e elevado a Δx, que é a razão, menos 1, tá bom? Eu tenho esse cara aqui. Agora, novamente, eu tenho n e tenho Δx, então eu preciso me livrar desse n. Como que eu me livro do n? Eu venho aqui e lembro que Δx é 2 sobre n.
Se ΔX é 2 sobre N, então N é igual a 2 sobre ΔX. Então, esse limite vai ser limite de ΔX indo a zero à direita, de E ΔX, aí aqui vai ficar E elevado a 2 menos 1. Aqui, dividido E elevado a ΔX menos 1. Aí você tem aqui esse limite desse trecho aqui. Nesse trecho aqui, você pode usar, por exemplo, o L'Hopital, né? Porque você vê que acima vai a zero e embaixo vai a zero também. E daí você usa o L'Hopital e você vai ter limite de ΔX indo a zero pela direita do... Tá tudo certo aqui, tá, né? Do E dividido por E elevado. Não, tem algum... Tá faltando alguma coisa aqui. Tá faltando alguma coisa aqui. Deixa eu pensar aqui. Erro. N delta X quadrado. Ah, tá. Eu tinha que ter multiplicado aqui na fórmula da PG. Faltou eu multiplicar aqui por E elevado a delta X, que é a minha razão, né? Certo, então vai ficar E delta X, E elevado a delta X, essa bagaça aqui. Então, estava faltando aqui um E elevado a delta X. Deixa eu colocar ele aqui. Estava faltando, então, aqui um E elevado a delta X. Muito bem. Agora sim, né? Eu vou lá. Eu já fiz essa conta na aula passada, né? Eu vou lá, faço o L'Hopital, e daí eu vou ficar aqui com E. Se E, eu vou juntar com o resto, tá? Eu vou ficar aqui, então, derivando em cima, eu vou ficar com E elevado a delta X, mais delta X E elevado a delta X. Aí eu vou ficar aqui com... Vou ficar aqui com um E ao cubo. Vou juntar esse E e multiplicar aqui. E ao cubo menos 1 vezes Z, que dá E. E daí agora eu coloco em evidência aquele delta X, o E elevado a delta X, né? Simplifico e eu vou ter 1 mais delta X vezes E ao cubo menos E. Mandando a zero, esse cara vai ficar E ao cubo menos E. E tá feito. Muito bem. Aí, professor, por que ficou E ao cubo ali? E ao cubo menos E. É porque eu estou multiplicando esse E aqui com esse e depois com esse. É distributivo. Ah, tá certo. Ok. Eu vou deixar de tarefa para vocês uma propriedade interessante, né? Que é o seguinte. Se lambda é um número real, então eu vou ter que a integral de a até b de lambda dx é igual uma integral de função constante. Integral de função constante é sempre a constante vezes b menos a. Vou deixar para vocês fazerem esse, mas ele é muito fácil. Muito bem. Agora, eu vou colocar algumas propriedades de integral, as quais serão muito úteis. Propriedades de integração. Primeira propriedade é o seguinte. Geralmente, né, eu sempre pego a integral de a até b, de f de x dx. O mais usual é pegar o a menor do que o b, mas não precisa. Eu posso pegar o contrário.
Só que daí, qual que é a relação, né? Eu coloco menos, tá? Outra propriedade importante, essa aqui vamos chamar de propriedade I. Outra propriedade importante, 2i, é que a integral de A até A é zero. 3i, outra propriedade interessante. Agora, a soma de integrais é o seguinte: se f e g são integráveis em um intervalo fechado AB, então a função soma f mais g também é integrável em AB. Mais ainda, eu vou ter que a integral de A até B da soma f mais g dx vai ser igual à integral da f mais a integral da g. 4. Agora a multiplicação. Se f é integrável em AB e lambda é um número real, então a função lambda vezes f é integrável no intervalo fechado AB. Mais ainda, eu vou ter que a integral de A até B, lambda f de x dx, é igual a lambda vezes a integral de A até B do f de x dx. Essas propriedades são muito importantes por causa... Bom, só antes de eu falar da importância delas, né? Eu tinha preparado aqui a demonstração de cada uma delas, mas nosso tempo já foi, então não vou fazer. O que eu quero deixar apenas é um comentário, igual que a gente faz tanto em limite quanto em derivada. A gente conhece poucas funções, poucas derivadas ou poucas integrais. E daí o que a gente faz? A gente combina essas que a gente conhece com as propriedades. E com isso a gente tem uma infinidade de funções, porque a gente tem uma infinidade de combinações possíveis. Por exemplo, eu poderia vir aqui e falar para vocês, calcule a integral de 0 até 1 de 4 mais 3x ao quadrado dx. A priori, você teria que fazer toda aquela soma de rima, blá, 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 certo? A priori é dessa maneira que você tem que fazer. Mas, se eu só coloquei calcule, né, você pode fazer o que você achar mais fácil. Então, eu vou fazer aqui o que eu acho mais fácil. O que eu acho mais fácil? Eu acho mais fácil observar o seguinte, como as funções f de x igual a 4 e g de x igual a 3x ao quadrado são integráveis, eu tenho que essa soma é integrável. São integráveis por quê? Pois são contínuos. Tudo isso no intervalo 0,1. Temos, então, pelas nossas propriedades, né, eu vou ter que a integral de 0,1 do 4 mais 3x ao quadrado dx vai existir. Ela vai ser integrável, porque é a soma de duas integráveis. E, além disso, a integral dela vai ser a soma dessas duas. Faltou um dx aqui. dx. Nessa primeira, eu estou utilizando... Nessa primeira parte, eu estou utilizando a propriedade 3. Aí eu venho e utilizo o exemplo que eu acabei de deixar de exercício para vocês, né? Da integral da constante.
E eu vejo, então, que essa primeira integral aqui, integral de 0 até 1 do 4dx, vai ser 4 vezes 1 menos 0. Mas, agora eu uso aqui a propriedade 4. E esse bicho vai ser 3 vezes a integral de 0 até 1 de x ao quadrado dx. Aí, por fim, eu utilizo o que eu vi na aula passada. Na aula passada, nós vimos que, então aqui vai ficar 4 vezes 1, dá 4, e na aula mais 3 vezes aquela integral. E na aula passada nós calculamos aquela integral. Aquela integral deu 1/3, a integral de x ao quadrado de 0 até 1. Então esse cara aqui vai dar 4 mais 1, que é 5. Portanto, olha só, usando as propriedades e as integrais que nós calculamos previamente, eu tenho que essa integral dá 5. E acabou o exemplo. Bom, eu até tinha pensado em falar mais coisa hoje, mas, de novo, o tempo já venceu, né? A nossa aula vai até 13h10, então eu vou parar aqui. Mas se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade para fazer nesses minutos finais. Não? Ninguém tem dúvida? Muito bem, Acho que tá ok. pessoal. Se ninguém tem mais dúvida nenhuma, então eu vou encerrar a aula aqui, tá? E fiquem à vontade para me mandar as possíveis dúvidas que forem surgindo. Eu tenho uma... Eu vou parar a gravação para eu falar a novidade do curso. Espera aí. Interromper a gravação.